a gente começou a ver os métodos de calcular limite usando as regras, basicamente o que nós vimos até agora foram as regras de operações de números reais, então soma do limite da soma, soma do limites, limite do produto é o produto dos limites, quando existe, etc. Agora a gente vai trabalhar a partir das funções que a gente já conhece com novas funções. Basicamente, você pode pegar uma função, duas funções e compor, e como que o limite funciona. Aí você pode também inverter uma função, o que acontece se você toma a inversa de uma função. Isso vai gerar para a gente uma porção de novas funções que a gente sabe calcular o limite. Então, o primeiro caso é limite na composição. Então, lembrar que a gente trabalha com duas funções. Deixa eu pôr na ordem GV composta com F. Isso aqui, em geral, vai de um domínio. Se a gente pensar, a situação que nós temos é essa aqui. Eu tenho aqui o domínio da F. Aqui eu tenho R. Então aqui eu tenho F e aqui eu tenho G. Então, em geral, a gente tem essa situação. A única condição que a gente precisa ter para fazer a composta é que a imagem de F está contida no domínio de G. A imagem da F, ou seja, os pontos que são gerados por F do seu domínio para cá, isso aqui tem que estar contido no domínio de G para a gente poder, então, calcular a composta, que é a função H aqui, que vem daqui para cá. H eu defino como G composta com F. Então a pergunta é, quando eu conheço os limites de F e de G, o que acontece com a composta? Então a história é assim. Vamos supor que L é o limite de F quando x tende a um certo ponto x0. Tá? Observem que esse aqui, quando a gente vai olhar lá na imagem, o que está acontecendo aqui? Eu tenho meu ponto x0 aqui, que, lembra que ele pode estar no domínio ou ele pode estar próximo ao domínio que você possa chegar nele. Eu vou desenhar um ponto aqui, pensando nessa situação, ele está dentro do domínio. Aqui, o que a gente faz? O que a gente faz é se aproximar desse ponto. Essa é a situação, é um desenho só de representação, de diagrama. Eu me aproximo do x0 e aqui eu vou estar me aproximando de um valor L. Então, o que eu preciso? Eu preciso que esses pontos aqui estejam no domínio da G para eu poder daí fazer o limite aqui para L e obter aqui o limite que vai ser um ponto K, um valor K. Então, vamos lá. Pensa um pouco nesse desenho. Eu me aproximo do x0, a F, o valor se aproxima de L, é isso que diz isso aqui. Então, a gente pode chamar esse ponto aqui também, pensar como sendo um y0. Eu vou tratar assim. Então, agora eu vou pensar que o limite, eu tenho que o limite de y, quando y tende a y0 de g de y, que está na imagem da f, esses pontos vão estar na imagem da f, é igual a k. Então, se existirem esses limites, então, esse cara aqui é o L. Então, sempre a gente, pensando nos exemplos que a gente tem feito, tanto o x0 quanto o y0, que é o L, podem estar nos domínios da f e da g, mas não necessariamente. Ele só precisa que eu possa me aproximar deles. Pode ser exatamente um ponto onde há dificuldade de calcular, mas eu tenho que poder me aproximar desses pontos. Então, se isso acontece, então existe o limite da composta quando x tende a x0 de g composta com f de x, e ele vai ser igual a k.
Se a gente pensar, é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Para escrever isso formalmente, a demonstração, usando definição, etc., é sempre meio complicado, mas se a f se aproxima, o valor se aproxima de um certo ponto, e a g, o limite, quando na imagem lá da f, eu me aproximo desse valor L, a g assume um valor K, se aproxima de um valor K, então a composta também vai ter o limite vai ser esse valor K. Ou seja, se a gente olhar a composta aqui, na verdade é esta função aqui. Então, quando eu me aproximar aqui, esse aqui se aproxima e esse aqui se aproxima, então esta aqui, que é a composta, vai se aproximar do K. E isso é verdade. Então, eu tenho a condição, precisa existir o limite da f, o limite da g, nos pontos correspondentes, e aí existe o limite da composta. Ou seja, a composição respeita a existência dos limites, né? das funções componentes aí da composição. Por que isso é útil? É útil porque nós vamos trabalhar muito com funções compostas. Depois eu vou falar um pouco de seno, cosseno, logaritmo, mas tem por exemplo, você pode fazer seno de 1 mais x. 1 mais x tem limite, o seno vai ter limite, então o seno de 1 mais x também tem limite e não precisa novamente demonstrar isso para a função composta. Mas isso tem uma aplicação que é o caso da inversa, porque a inversa vem da composição, né? Vamos lembrar que a inversa é a função, eu tenho uma função f, então vamos falar da inversa, porque essa aqui imediatamente dá novos exemplos de funções que eu sei calcular o limite. Então eu tenho f, a função inversa g, né, que seria, a gente também escreve assim, apesar que essa representação pode confundir as pessoas com 1 sobre f, às vezes a gente evita usar essa representação, né? Eu não gosto muito de usar essa, sempre dizia a inversa. A inversa é a função tal que f composta com g, né, ou g composta com f do outro lado, é a função identidade. Né? É a função identidade. Ou seja, se a gente escrever assim, f composta com g de x, isso aqui é x, e g composta com f de x, isso também é x. Simplesmente eu vou e volto no mesmo ponto. Então, usando isso aqui, basicamente, é o fato que a gente está trabalhando com composição, se... E eu vou escrever agora... Não, deixa eu escrever como limite. Tá? Deixa eu escrever como limite. Então, se... limite... quando x tende a x0 de f de x. E eu vou escrever agora assim, eu vou usar y0, porque depois eu vou usar a inversa, fica mais fácil escrever em vez de usar L. Esse aqui representa um número, né, na imagem, no contradomínio. Então, também é verdade que o limite, quando y tende a y0, se existir a inversa, né, da g, vamos trabalhar com a variável y do outro lado. Basicamente isso, né? Ou seja, se eu trabalho com uma função inversa, eu trago para cá, o limite lá existe, então a inversa também tem limite. Importante pensar um pouco que a função inversa, se a função que eu começo não é contínua, em geral a inversa também não é contínua, né? Basta pensar um exemplo assim, ó. Então, essas coisas de limite aqui pode existir ou não existir. Estou dizendo, se existe o limite da f, então tem que existir o limite da g. Basicamente, essa que é a ideia. Né? Mas a gente vai trabalhar isso mais na situação de... Né? A gente pode ter uma situação assim, em que tem limite, né? Tem inversa. Precisa tomar cuidado porque o domínio da inversa aqui precisa, por exemplo, você precisa eliminar esse trecho aqui do domínio, porque ele não está na imagem. Lembra aquela história? Isso é importante. Quando a gente vai estudar a inversa, a função tem que ser bijetora. Então, a imagem da primeira função que você quer inverter, ela passa a ser o domínio
da inversa. Então, por exemplo, esse trecho aqui não mora na imagem da f, portanto, não vai morar no domínio da sua inversa. Mas essa função tem inversa, a função bijetora. Para cada número aqui só tem um aqui, e vice-versa. Né? Aqui pode estar pertence, não pertence, tanto faz. Essa aqui ela não é contínua, mas mesmo assim você pode trabalhar com a questão do limite. E precisa pensar um pouco. Então, em geral, nesse caso, a gente trabalha mais com o conceito de continuidade. Então, vamos lembrar o que é continuidade? Então, esse aqui precisa tomar um certo cuidado, mas essa é a preocupação. Mas eu vou falar no conceito de continuidade e vai ficar mais claro. Então, vamos lembrar a continuidade, que nós vimos na aula passada. O que é uma função contínua? A função contínua é, a gente primeiro toma um ponto no domínio da função. Se não tiver no domínio da função, eu não preciso me preocupar. Então, tomando um ponto no domínio da função, eu tenho que ter essa situação aqui. Tem que existir o limite, além disso, esse limite tem que ser igual ao valor da função. Então, por exemplo, aquela função não é contínua porque não tem limite em geral. Né? Lembrar aqui que você vem pela esquerda, vem pela direita, os valores são diferentes. Eu já vou falar de limites laterais também. Mas essa é a definição. Então, na verdade, o teorema é o seguinte. Se f, e eu vou restringir já, porque eu vou fazer a inversa em cima dessa, for contínua em x0, então a inversa, estou supondo que existe a inversa, que vai ser a função g de e em d, que exatamente reverte o processo, também será no ponto f de x0. Né? O ponto x0 está aqui está o f de x0, aí esta função aqui. Então isso é muito útil porque nos dá uma família enorme de funções contínuas, basicamente. Bom, e também aqui vale o mesmo resultado. Se f é contínua num ponto e g é contínua na imagem desse ponto, então a composta é contínua no ponto inicial. Então, todas essas construções aqui, essas propriedades, se aplicam, mas em geral, para qualquer composição. Mas só para vocês verem como é importante isso aqui, por exemplo, se a gente tomar a função x ao quadrado, né, que nós já estudamos, e lembrar que se eu restringir essa função, vocês lembram? Essa função o seu gráfico é uma parábola, certo? Para inverter, como essa função não é bijetora, porque ela não é injetora, né? Eu tenho dois valores aqui que assumem o mesmo valor, sempre. Para todo x tem um outro, exceto para o zero, que é único, mas para qualquer x positivo tem um x negativo, onde a função assume o mesmo valor, então ela não é injetora. Então a gente basicamente restringe ao lado positivo. Então eu vou pegar o meu domínio, eu vou pegar R mais, esse aqui é o conjunto, então esse é o meu D, esse aqui é o conjunto do x pertencente a R, tais que x é maior ou igual a zero. Né? E observe que a imagem também não dá todos os números reais, só dá os números positivos, então ele vai também no R+. Então essa função, a expressão é x ao quadrado, mas quando eu escrevo assim, ela é diferente da função geral, que eu posso calcular para qualquer x. Ela, na verdade, só está restrita a esta parte aqui do domínio. E eu estou olhando também o domínio, né? O contradomínio, e esse aqui é o gráfico. Então eu só estou olhando esse pedaço. E esse pedaço eu posso inverter. Né? E lembrem que a inversa tem um gráfico assim. Se eu passar aqui a bissetriz, ela é exatamente simétrica aqui. Essa aqui é a inversa, que é a raiz quadrada de x.
É assim que a gente... Esse é o símbolo da inversa. Então, a G aqui vai ser também de... Agora é só trocar, é o mesmo conjunto, mas eu estou trocando, né? Agora esse aqui corresponde a essa parte e esse aqui, eles são o mesmo conjunto. E aqui ele vai pegar a G de x, vai ser a raiz quadrada de x. Essa função é a inversa da x ao quadrado. Nós já sabemos que x ao quadrado é contínuo. Qualquer polinômio é contínuo. Então, ele me diz que a raiz quadrada, esse resultado aqui me diz que a raiz quadrada é contínua também em todos os pontos. E se a gente juntar, por exemplo, esse aqui com a composição, então a consequência aqui é que G é contínuo também. É contínua no seu domínio, que é esse conjunto aqui. Ok? Essa é a consequência. Mas se a gente juntar isso com a composição, por exemplo, a gente também tem uma expressão do seguinte tipo, contínua. Vou pegar essa função aqui. Vamos pensar nessa função. Essa função é contínua? Bom, primeiro, qual é o domínio desta função? Isso aqui é importante. X diferente de 2? Também tem que ser maior ou igual a zero. Então, qual que é o domínio dessa função? Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente tem uma expressão que é produto e divisão de várias expressões, o melhor jeito de fazer é fazer assim. Eu ponho uma reta aqui para o numerador, ou para uma reta para o denominador, e uma reta para o resultado. Certo? O que acontece com o numerador? Aqui, vamos pôr o zero aqui só para estabelecer a referência, que é a origem. Esse aqui é o domínio. Está representando o domínio das várias funções. E aqui a gente daí vai estudar, aqui vai ser o numerador, denominador, e aqui vai ser o quociente, para a gente ver o que vai acontecer. Bom, numerador, x2 mais 1. Qual é o sinal desse cara? Ele é sempre positivo. Ele nunca é zero. x2 mais 1. x menos 2. Qual é o sinal desse cara? Bom, em 2, vamos pôr aqui, ele vale zero. Então, ele vale zero aqui. À esquerda do 2 ele é negativo e à direita ele é positivo. Então a gente põe uma coisa aqui. Aqui ele é negativo, aqui ele é zero e aqui ele é positivo. Ok? Quociente é a regra igual do produto. Menos com menos, 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 menos. Quociente zero no denominador. Esse ponto eu não posso calcular. E aqui dá mais. E agora eu extraio a raiz. Então, onde que eu posso extrair a raiz? Então, o domínio, essa é a primeira coisa que a gente escreve aqui. Domínio de f é os valores de x em R, tais que x é estritamente maior do que 2. A gente também pode escrever esse intervalo, é um intervalo nessa forma aqui. Se alguém quiser também usar esta notação para intervalo aberto, para não confundir com ponto, apesar que esse ponto não existe, né? Mas eu me acostumei a usar o intervalo, o mesmo símbolo de par de números. Mas às vezes é bom usar o colchete invertido, né? Os colchetes invertidos para dizer que é um intervalo aberto. Tá certo? Então essa é a semi-reta aqui, a parte da reta para os números maiores do que 2. Esse é o domínio. Essa função é contínua? Bom, então a continuidade só é discutida nesses pontos aqui. Certo? Então essa função é contínua, ela é contínua nesses pontos. Por quê? Porque essa função é contínua sempre, essa função é contínua sempre. O quociente é contínuo porque eu estou trabalhando em pontos onde isso aqui não é zero. Então o quociente é a função racional contínua. E a raiz disso
é uma função contínua, porque ela é a inversa do x ao quadrado, que é contínua, então essa função é contínua no seu domínio todo. Vamos tentar fazer o gráfico dessa função só para ver se a gente consegue. Às vezes não é muito fácil fazer gráfico de função. Nós vamos aprender a fazer o gráfico, a estudar detalhadamente o gráfico da função quando a gente aprender derivada. Mas a gente pode ter uma ideia do gráfico dessa função. Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando o x se aproxima de 2 e é pela direita só, o que acontece aqui? Esse cara aqui vai para quanto? Vai para 5. Certo? X está se aproximando de 2, x2 mais 1 está se aproximando de 5. Então eu vou escrever isso aqui, quando o x se aproxima de 2, e a gente está vindo por cima, essa expressão aqui, bom, o x2 mais 1, esse aqui tem um limite que vai para 5, e o x menos 2 vai para 0, e ele vai para 0 por cima. Isso aqui a gente denota assim, depois eu vou explicar para vocês, que eu estou vindo por cima, né? Eu estou fazendo limite só pelo lado da direita, porque pelo lado da esquerda a gente não está fazendo a conta, porque não está no domínio da função. Então a gente está buscando entender o comportamento próximo aqui do 2. Bom, se isso está acontecendo, esse número está indo para 5 e esse está indo para 0, o que está acontecendo com o quociente? Está crescendo arbitrariamente. Então, se a gente tentar desenhar o gráfico, a gente vai ver alguma coisa assim. Vamos pôr o 2 aqui. O 2 não está no domínio. Mas a gente deve estar vendo uma coisa desse tipo aqui. Se a gente puser isso no computador, esse cara deve estar explodindo aqui. Parecido com 1 sobre x, na verdade. Né? Parecido. E o que acontece quando o x cresce? Quando o x cresce, esse cara aqui, veja o que deve acontecer. Bom, a partir de um certo ponto, esse número aqui, bom, esse aqui vai crescendo, mas esse é x ao quadrado. Quem que vai mais rápido, x ao quadrado ou x? Quando o x crescer. Então, deve acontecer que a partir de um certo ponto aqui, essa função começa a crescer. Ela está decrescendo, porque quando eu vou aqui, ela tende a explodir. Então, de lá para cá, ela decresce. Mas deve acontecer que ela deve inverter o comportamento e começar a subir. Nós ainda não sabemos calcular isso. Você deve ter um mínimo aqui. Pode até ter mais de um. Mas eu acho que deve ser uma coisa assim. E aí ela começa a subir. Mas agora vamos pensar um pouquinho. Que cara tem isso aqui quando o x é muito grande? Vamos supor 1000. Aqui é 1000 ao quadrado mais 1. O 1 não é muito importante. E aqui? Aqui é 1000 menos 2. O 2 também não afeta muito. Então é 1000 ao quadrado sobre 1000. Que é do tipo 1000. E depois eu extraio a raiz. Então, na verdade, o comportamento desse cara, à medida que x vai ficando muito grande, é como raiz de x. Porque esse cara aqui não interfere, vai mexer muito pouco com os valores, x vai ser muito grande, e esse x2 sobre x é do tipo x. É parecido com x. E aí é raiz quadrada de x. E que cara que tinha raiz quadrada de x mesmo, ela faz assim. Então esse negócio deve fazer uma coisa assim, ó. Não só ele tem um mínimo, ele começa a crescer, mas depois ele deve fazer uma coisa assim. Ele deve ficar com a cara aqui no fim, ele vai ficar parecido com raiz de x. Ou seja, ele vai ficar virado para baixo, assim, a boca. Aqui ele tem que fazer uma coisa assim, porque ele tem que decair e começar a crescer. Então a boca é virada para cima. Mas depois, num certo ponto, a boca deve ser virada para baixo do gráfico, que é chamada concavidade. Isso sem fazer nenhuma conta, só pensando um pouco nesse gráfico, nessa expressão, e pensando um pouco no que acontece. Esse comportamento no infinito, que a gente chama quando x tende, que é o comportamento assintótico, o que eu quis dizer aqui é que o comportamento dessa função, quando o x é muito grande, é muito parecido com raiz de x. Porque essas duas constantes aqui, à medida que x fica muito grande, elas praticamente não mudam o número. Põe 1 milhão. Aqui é 1 milhão ao quadrado mais 1,
e aqui é 1 milhão quadrado, 1 milhão menos 2. Esse quociente não é exatamente 1 milhão, é um pouquinho maior só que 1 milhão. E é raiz de 1 milhão. Um pouquinho maior. Então, essa curva não é exatamente raiz de x, ela vai estar sempre um pouquinho acima de raiz de x, se vocês pensarem. Mas à medida que x fica muito grande, ela vai se aproximando e vai se comportar como raiz de x. Esse é chamado comportamento assintótico. E a gente vai estudar isso aqui, que é o limite no infinito. Tá? Então isso aqui mais ou menos descreve totalmente a função, dá uma ideia boa do gráfico, pode não ser... Nesse trecho de transição aqui pode acontecer algumas coisas novas, que eu não estou vendo. Aqui ela é do tipo, basicamente 1 sobre x, ou 1 sobre raiz de x, de fato, né? Porque a de cima está indo para 5, para uma constante, e a de baixo é o x ali, x menos 2 está indo para 0. E aqui ela, para cima, ela é do tipo raiz de x. Essa reta vertical aqui se chama assíntota. Ela vai se aproximar dessa reta, o valor aqui, à medida que o x se aproxima de 2, né? Aqui é o 2. A minha curva aqui, o meu gráfico se aproxima cada vez mais, mas ele nunca assume aquele valor, ele nunca toca essa reta, ele nunca cruza, né? Porque a função não está definida ali para x igual a 2. Seria interessante se a gente conseguisse descobrir quem é esse ponto aqui. Esse é um ponto de muito interesse, é o mínimo da função. E pelo jeitão deve ter um mínimo só global que ocorre aqui. Isso aqui nós vamos aprender a fazer quando a gente aprender a derivada. Nós também vamos aprender a detectar os pontos onde a função tem essa boca, a concavidade para cima e onde a concavidade é para baixo. E aqui deve ter um ponto de transição. Esse aqui é chamado um ponto de inflexão. Nós vamos detectar esse ponto, essas regiões. Isso aqui a gente precisa da derivada. Então veja que o limite, a ideia de limite aqui está nos ajudando um pouco a entender o comportamento, pelo menos qualitativo, daquela função quando ele se aproxima dos pontos, desse ponto problemático e também quando vai para infinito. Então eu preciso falar dessa ideia, que é... Esse exemplo é importante porque ele dá a ideia de que existe um certo comportamento típico perto de um polo, esse aqui seria um polo, uma singularidade da função, onde a função explode, e também esse tipo de comportamento aqui, como que a função se comporta quando o x fica muito grande. Esse é chamado limite infinito num ponto finito, e esse comportamento é o estudo do limite no infinito, quando o x fica muito grande desse lado ou daquele lado, que não é o caso aqui. E nesse caso, vai acontecer o seguinte, o limite quando o x tende a x0 dessa expressão, e o x0 aqui tem que ser um ponto dentro do domínio, é exatamente substituir o x0 na expressão. Fazer essa conta aqui. Porque a função é contínua. Definição. Dizemos que, eu vou escrever direto aqui, pode ser mais ou menos infinito. Essa é uma expressão, em geral, quando acontece isso é porque a função não tem limite. Porque para nós o limite é o limite finito, é assumir um certo valor. Mas a gente escreve isso e lê o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a infinito, quando acontece o seguinte, vamos lembrar da definição de limite e nós vamos fazer uma modificação. Dado para todo epsilon positivo, eu vou usar essa simbologia aqui. Quem que conhece essa simbologia? O A invertido é para todo. E o E refletido existe. Então isso aqui é só para resumir, eu não tenho que escrever toda vez para vocês, para todo existe. Então, para todo existe um delta, tal que, vamos lembrar da definição. Se o x ficar próximo de x0 aqui, com essa limitação do delta, então, vamos lembrar a definição, o f de x se aproxima dentro do limite epsilon de L. Está dentro do limite epsilon de L.
Claramente isso aqui não vai satisfazer isso aqui, porque eu não posso pôr infinito aqui, não faz muito sentido isso aqui, né? F de x menos infinito. Que negócio é esse? Bom, então, na verdade o que a gente quer aqui é que se a gente puser um valor... Vamos olhar esse gráfico. Se eu disser para vocês assim, eu puser um valor k aqui, então, a partir de um certo ponto próximo, os pontos próximos de 2, a minha função é sempre maior do que k. Se eu puser o k mais alto, eu consigo me aproximar aqui, a partir de um certo valor, ela ainda é maior do que esse k mais alto. Ou seja, qualquer valor de k, tão grande quanto eu quiser, tem um intervalo em torno do ponto que a função ali é sempre maior do que esse valor k. É isso que é dizer a função está indo para infinito. Então nós vamos mudar essa definição assim. Eu vou trocar a letra, porque vai mudar. Existe esse delta, tal que a conclusão aqui é simplesmente que o valor de f de x é maior do que k. Se me dá 1000, eu te acho um delta tal que se a função tiver, se o x está próximo do x0 nessa distância aí delta, a função é maior do que 1000. Se você me der 1.000.000, é maior. Ou seja, ela está explodindo. A definição é para os dois lados. Esse aqui, nesse exemplo, a gente só trabalha com o lado direito porque o domínio do lado esquerdo não existe. Eu já vou falar dos limites laterais e fazemos esse caso também. Esse é o caso mais infinito. O caso menos infinito, a diferença é que aqui você põe... Mas aí diz que o limite existe, é Não. O limite não existe. O limite não existe. O que a gente diz é que o limite... A gente diz o limite é infinito. Na verdade, o que você está contando aqui é uma história assim. Ele explode, mas ele explode de uma forma monótona. Ele não faz um zigue-zague, por exemplo. E fica indo e voltando, e crescendo, indo e voltando. Pode até explodir, mas não explode de uma forma monotônica. Quando explode dessa forma monotônica, porque aqui, veja, uma vez que eu dei o k e o delta, eu achei o delta, diz que para todos os pontos ali próximos a função é maior do que esse valor. Vamos ver um exemplo, os exemplos tradicionais disso aqui. O exemplo mais tradicional desse aqui é 1 sobre x². Essa é a função mais básica que satisfaz essa propriedade. O gráfico de 1 sobre x² vai ter essa cara aqui. Ele é simétrico e tem essa cara. Quando o x vai para mais infinito, depois a gente vai ver que ele vai para zero, essa função vai para zero dos dois lados aqui, mas quando ela se aproxima do zero, o zero não está no domínio e ela explode. Então eu vou demonstrar isso para vocês. Eu vou usar a definição. É muito simples. Então eu quero, eu dou um número positivo. E eu quero que f de x, que é 1 sobre x², seja sempre maior do que k, certo? Então eu pego essa inequação, esse aqui é muito mais fácil do que o caso do limite. Em geral é muito mais simples, é só resolver essa inequação. Então isso aqui me diz que x2, passo para cá e para cá, é menor do que 1 sobre k. Portanto, o x tem que ser menor em módulo. Atenção? Quando a gente extrai a raiz quadrada num número positivo, né, de um quadrado, qual é a resposta? É o módulo, né? Lembrar isso aqui, ó. Raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a. Eu não sei qual é o valor de a. A pode ser positivo ou negativo. Mas a raiz quadrada é sempre um número positivo. Então é o módulo de a. Cuidado para não pôr a aqui. A raiz quadrada de a ao quadrado não é a. Porque se o a for menos 1, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1. Portanto, é módulo de menos 1, certo? Então, pondo o módulo, todo mundo... Isso aqui é uma coisa que, às vezes, é muito simples, mas causa erro quando vocês estão fazendo conta. Então, aqui, dá exatamente isso aqui. Certo? Esse é o delta. Você me dá 1000. Qual é o valor que eu tenho que
por delta, 1 sobre raiz de 1000. Se x for menor do que 1 sobre raiz de 1000, o f de x é maior do que 1000. E tanto vale, é módulo. Então vale tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Isso aqui diz exatamente que x está entre e atenção, ele tem que ser maior do que 0. Diferente de 0. O 0 não está na nossa conta, porque eu não posso calcular a função ali. Então, esse aqui é o intervalo exatamente desse tipo. Vou pôr x menos 0. Se x estiver nesse intervalo, satisfizer essas duas condições, então o f de x é maior do que k. Que isso aqui é exatamente veio daqui. Então tá aí, a definição é exatamente satisfeita. Ou seja, a gente sabe isso assim, intuitivamente, mas isso aqui garante para vocês que essa função não volta. Uma vez que ela passou de um certo valor, ela não volta mais. E é isso, e continua crescendo. E é isso que garante que a gente pode dizer que o limite é infinito. Está caracterizado. Isso é uma definição, pessoal. Não é... Vocês vão dizer, mas então é um número, então o limite existe. Não, o limite não existe. A gente fala isso, que resume essa ópera aqui. É uma definição daquela expressão. Limite de x, quando x tende a x0, df de x é igual a infinito, se isso acontece. Aqui acontece uma coisa um pouco diferente. Então, lembrar, nós já vimos essa função, ela tem essa cara aqui. O 0 não está no domínio. Vejam que não vai poder dizer isso. Que claramente o que está acontecendo aqui é que se eu venho pela direita, acontece isso que eu acabei de fazer aqui. Mas se eu vier pela esquerda, ele vai para menos infinito. E isso acontece em muitas situações, né? O comportamento lateral, que nós já vimos naquela função que é um degrau, é diferente. Desse lado tem um valor, se aproxima de um valor, e do outro lado se aproxima de um outro valor. Aqui, na verdade, do ponto de vista, esse vai para mais infinito, esse vai para menos infinito. Então, a gente vai introduzir aquela anotação que está ali, aquele mais, é dizer exatamente, eu vou fazer o limite lateral. Então, primeiro, eu vou fazer aqui, mas daí eu vou voltar para trás e vou definir o limite lateral também do limite usual, do limite finito. Então, a ideia aqui é olhar essa definição, exatamente essa definição, e dividir isso aqui em dois intervalos, um à direita e o outro à esquerda de x0. Eu vou fazer aqui mesmo, eu vou fazer para mais infinito, para menos infinito não muda nada. Então, em vez de escrever assim, se eu tivesse só que x é maior do que x0, que é um pedaço desse intervalo, né? E menor do que x0 mais delta, então aqui eu dou um k, existe um delta aqui à direita de x0 até x0 mais delta, eu satisfaço isso aqui. Então, na verdade, eu estou olhando só o lado direito. Estou me aproximando da função do ponto x0 apenas pelo lado direito, que é o caso aqui, eu me aproximo do zero pela direita. Então, se a gente aplicar a mesma coisa que nós fizemos ali, a gente mostra isso aqui, que o limite, quando x tender a 0, só que agora eu vou pôr um símbolo. Pela direita, por cima. E aí eu posso dizer que isso é mais infinito. Então, em vez de se eu não usar esse aqui, o símbolo é esse. Usar esse. Mas eu posso fazer pela esquerda só. Então, esse é um caso. Esse aqui vai ser o limite quando x tende a x0 por cima.
Mas eu posso fazer o limite quando x tende a x0 por baixo. Então, seria, eu pego o intervalo x do outro lado. x0 menos delta, x0. Então, e agora eu só olho esse lado. Então, aí também implica isso, ou negativo. E aí, nesse caso aqui, a gente vai poder dizer para essa parte que o limite, quando x tende a 0 por baixo, põe um sinal negativo que por baixo desse ponto, nesse caso, quanto vai dar? Bom, deve ir para menos infinito. Então, a gente usa essa notação. São os chamados limites laterais, no caso do limite infinito. E observe que aqui pode ser mais ou menos, que se refere aí pela esquerda pela direita, e aqui pode ser mais ou menos infinito se está explodindo para um lado ou para o outro. Essa função, os dois limites laterais são mais infinitos. Então a gente diz que o limite é infinito. Aqui o limite à direita vai para mais infinito, o limite à esquerda é menos infinito. Tá? Então essa definição aqui, agora a gente pode voltar para o limite usual, que eu mencionei, mas não fiz com cuidado. O exercício é mostrar que o limite, quando o x tende a 2 por cima aqui, é mais infinito para esse exemplo aqui. Eu tenho que resolver essa desigualdade aí da função ser maior do que k. Mas deixa eu só voltar de novo na nossa definição clássica de limite, que diz assim, né? Agora eu vou sempre usar essa expressão resumida. Para todo epsilon existe um delta, tal que se x menos x0 é maior do que 0, menor do que delta, isso implica que f de x menos L é menor do que epsilon. Essa é a definição tradicional do limite quando x tende a x0 de f. Você veja que aqui não tem nenhuma palavra em português mais, né? Vamos reescrever essa expressão aqui? Essa expressão aqui diz o seguinte, que x tem que pertencer ao intervalo x menos x0 menos delta x0, ou x pertencer ao intervalo x0 mais delta. É isso que está escrito ali, porque não pode ser x0, então tem que ser, ou a gente pode escrever na união deste com este. Esse é o símbolo de união, né? Então isso aqui também não tem nenhuma palavra em português. Eu poria, no lugar daquele lá, eu escreveria qualquer epsilon, existe um delta, tal que se x então esse aqui é o lado esquerdo. Então o que eu estou dizendo aqui é que eu vou só testar no lado esquerdo. Então, na verdade, eu estou me aproximando pelo lado esquerdo. Então, isso aqui resume essa situação em que eu trabalho só do lado esquerdo. E eu escrevo assim. Eu digo que se isso acontecer, o limite à esquerda, o limite de f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, por baixo, é L. E se eu usar o intervalo nesta forma apenas, só do lado direito, então eu vou dizer que o limite é quando x tende a x0 mais de f de x. Então eu leio, se isso acontece, que o limite de f de x quando x tende a x0 por baixo ou à esquerda é L. E aqui eu digo que é por cima ou à direita. E nós já vimos casos que isso acontece, que eles podem ser diferentes, né? A função degrau tem exatamente essa propriedade.
Ela vem por esse lado aqui é um valor e por esse lado é outro valor. E o teorema é, aquilo lá acontece se e somente se isso e isso acontece ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, porque aí é óbvio, né? Isso aqui é exatamente, aquilo lá é a junção dessas duas, tem que acontecer as duas. Então, muitas vezes, quando a gente vai testar se uma função não tem limite, a gente exatamente testa de um lado, testa do outro lado, deu diferente e não tem limite.